Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus nos conceder este dia, este momento especial, e agradecidos também a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias, vocês que compartilham com outras pessoas os estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos, e queremos aqui mandar um alô especial para Maria Silva, é de Guararema, em São Paulo, Lucidalva Assis é de Catu, na Bahia, Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos, Iraildes Araújo é de Paulínia, São Paulo, Genésia Ribeiro é de São Francisco das Pedras, em Minas Gerais, Regina de Itauninhas, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Oremos. Grande Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia que estás nos concedendo, por este momento que vamos ter agora para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida. E pedimos uma bênção especial para todos os amigos e irmãos, onde quer que estejam, especialmente, ó Deus, aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, enfermidades, lutas, provações, tribulações. Enfim, Pai, Tu conheces cada um dos nossos irmãos. Abençoa também aqueles que pedem orações, que Tu faças a Tua vontade na vida de cada um, e não a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos, durante esta semana, estudando o capítulo 7 de Isaías, a partir do verso 14, e também estaremos aqui estudando o capítulo 8 do livro do profeta Isaías. Aqui, neste capítulo 7 e capítulo 8, o profeta Isaías, ele está trazendo uma mensagem de Deus, advertindo o rei Acaz, que estava trilhando um caminho difícil, um caminho de escolhas erradas que ele estava fazendo, e Deus então, através do profeta e dos filhos que Deus deu ao profeta Isaías, levando mensagens para que o rei pudesse reconhecer que estava trilhando um caminho errado e que se voltasse para Deus. Mas isso não aconteceu. Infelizmente, o rei Acaz, ele estava firme na decisão de fazer aliança com a Síria e poder então enfrentar os dois reinos, o reino do norte e Síria, que vinham contra Judá. E Deus então manda o profeta Isaías com esta mensagem de advertência. E aqui no capítulo 8, a partir do verso 1, são 10 versos, vamos ver aqui o que diz. Isaías capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreva nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas e Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até ao pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens,
e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Aqui então a profecia contra o rei Acaz, falando que os dois reinos do norte e Síria seriam derrotados pelo rei da Assíria. E antes que esse menino começasse a falar, papai ou mamãe, isso já teria acontecido. Aqui, Deus dá uma ordem ao profeta Isaías para que ele se una à profetisa, e não diz aqui o nome dela, e que ele escrevesse numa placa, né, que diz ardósia, que é uma pedra grande, né, escreva de modo bem claro, Maher Shalal Hash Bas, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Era o nome que seria dado ao filho de Isaías, para uma mensagem clara ao rei Acaz, que não havia mais como ele escapar também do rei da Assíria, ao qual ele estava se aliando para poder derrotar os dois reinos que estavam contra Judá. Então, o que Deus aqui estava mostrando, amigos, irmãos, é que nada consegue ser maior do que o poder de Deus e a determinação de Deus. Não adianta, irmãos, nós lutarmos com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, contra aquilo que Deus está determinando. Nós precisamos ser humildes e aceitar a vontade de Deus para com a nossa vida. Aqui, o profeta Isaías, então, quando ele recebe a ordem de Deus para que ele conhecesse a sua esposa, né? Conhecesse, no caso, era ter uma relação sexual com ela. E ela, então, ficou grávida. E para que ele pudesse, então, ter este relacionamento com a profetisa, como diz aqui na Bíblia, ele levou testemunhas que ele estava realizando com ela um casamento segundo a ordem de Deus. E então ela concebeu, ela engravidou, o menino nasceu, e antes que ele começasse a falar, o rei da Assíria levou embora todos os bens de Damasco e também as riquezas de Samaria. E aí, mais uma vez, Deus aqui falando então com Isaías, que o meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Deus ama o seu povo, amigos e irmãos, e mesmo entre a rebeldia do povo de Deus, existem aqueles que são sinceros, que são fiéis, que permanecem fiéis aos princípios bíblicos. Assim como o primeiro filho de Isaías, ele tinha como nome um resto volverá, ou um remanescente permanecerá. Então, agora, com este segundo filho do rei Isaías, ele leva a mensagem de que a destruição seria rápida, tanto para o reino do norte, quanto para a Síria e também para o próprio Judá, porque eles não aceitaram as águas suaves de Siloé, e então veio contra Judá o rei da Assíria. O próprio rei com o qual Acaz estava fazendo aliança veio contra Judá, e eles devastaram tudo, tomaram tudo o que havia ali nas terras de Judá. Irmãos, não adianta nós querermos lutar contra aquilo que Deus quer que nós façamos. Se nós escolhermos o caminho da rebeldia, o caminho da desobediência à palavra de Deus, nós vamos colher as consequências, assim como o povo judeu sofreu por causa das consequências deste rei Acaz. Assim também pode estar acontecendo conosco. Quem sabe estamos enfrentando terríveis consequências de escolhas erradas que nós fizemos. Caminhos que nós escolhemos para trilhar que sabíamos que eram contra a ordem e a determinação de Deus para conosco, e nós então agora estamos colhendo as consequências. Deixamos de ir à fonte da água da vida, que é Jesus, para que Ele nos ajude nas decisões que temos que tomar, e fomos então, como diz aqui, ao rio Eufrates, né, que veio com toda a sua força destruindo tudo. Irmãos, como é que nós temos agido
no nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual, temos sido, amigos e irmãos, somente frequentadores de igrejas, esquenta-bancos, ou temos nós nos relacionado com Deus cada dia de nossa vida, tendo o nosso culto familiar, o culto particular, oração particular? Temos tido relacionamento com Deus todos os dias ou somente uma vez por semana, quando nós vamos à igreja e voltamos da mesma maneira que nós fomos? É o que estava acontecendo com o povo judá. Eles iam ao templo, eles ofereciam, eles seguiam todos os rituais, mas era apenas formalismo. Era uma cerimônia sem aquela presença do Espírito Santo no coração e na mente deles. Eles iam para cumprir um ritual. Quem sabe nós também estamos indo para a igreja também somente para cumprir uma formalidade, cumprir um ritual, e nós não absorvemos nada, e depois nós seguimos o resto da semana fazendo tudo o que nós queremos fazer. Esta mensagem, irmãos e amigos que estamos estudando, Isaías, mensagens de consolo, são mensagens para nós hoje, no século 21. Deus está falando ao nosso coração, amigos e irmãos, através do profeta Isaías, o que aconteceu no passado para que não aconteça conosco hoje. Sabemos que o inimigo está furioso contra aqueles que procuram seguir e fazer a vontade de Deus em suas vidas. Mas Deus, ele é poderoso para nos livrar de todo e qualquer inimigo. E para isso nós precisamos confiar neste Deus, buscá-lo diariamente em nossa vida, nos submetermos àquilo que ele quer que nós façamos. Por quê? Porque ele tem o melhor para cada um de nós. Nós agradecemos, amigos e irmãos, cada um de vocês que estudam conosco todos os dias a Bíblia. Vamos estar firmes, unidos em oração, buscando a orientação e tomando decisões sábias, decisões que nos conduzam para a vida eterna. Que Deus esteja com cada um de nós. Não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.